aqui no 26, nós vamos ler aqui quando Pedro nega Jesus, mas se você voltar lá no 35, eu vou ler aqui, né? Já li, mas vou confirmar aqui o fato. Quando Jesus, de fato, está sendo chegado, assediado, Pedro é avisado. No versículo 31 até o 32, Jesus diz o seguinte: Então Jesus lhe disse: Esta noite todos vós vos escandalizareis comigo, porque está escrito: ferirei o pastor e as ovelhas do rebanho ficará dispersas, né? Vai se expandir por todos os lados. Mas depois da minha ressurreição, irei adiante de vós para a Galiléia. Disse-lhe Pedro, versículo 33, ainda que venha a ser um tropeço para todos, nunca serás para mim. Replicou-lhe Jesus, em verdade te digo, nesta noite, antes que o galo cantes, tu me negarás 3 vezes. Disse-lhe Pedro, ainda que seja necessário morrer contigo, de nenhum modo te negarei. E todos os discípulos disseram o mesmo. Claro, Pedro puxou a fila. Então, veja bem, ele tinha uma confiança nele. Ele não pediu, Senhor, me ajuda a não te negar. Senhor, me dê força para que eu não negue. Senhor, me deixa eu confiar no Senhor. Senhor, tem misericórdia de mim. Mas Pedro foi até avisado. Pedro, vou te dizer uma coisa. Antes que o galo cante, você vai me negar. E fala, não, de jeito nenhum. Eu não. Qualquer um pode, mas eu, de fato, não vou fazer isso. Sabe? A confiança nele, confiava nele. Essa é a grande dificuldade. A grande dificuldade do ser humano é essa, meus queridos. Que nós confiamos muitas vezes em nós mesmos. Confiamos naquilo que nós fazemos, confiamos nos nossos conhecimentos, confiamos na nossa sabedoria popular, daquilo que tem sido nos ensinado, nos nossos conhecimentos científicos, sabe? Na nossa razão. Fala, não, eu não faço isso não, que isso? Eu, de jeito nenhum, quem sou eu? Ah, jamais. Irmãos, essa foi a grande causa da queda de Pedro. Ou uma das grandes causas, né, que Pedro foi realmente negar esse Jesus. Uma das coisas que levou Pedro realmente a cair diante de Jesus. Né? Marcos, capítulo 14, versículo 31, diz o seguinte: Mas ele insistia com mais veemência: Ainda que me seja necessário morrer contigo, de nenhum modo te negarei. Pedro então continua, sabe? Fala assim: Não, Senhor, pode ficar tranquilo, eu estou com o Senhor. Senhor, pode, eu garanto, nós estamos juntos. Né? Hoje a gente tem até, né? Estamos juntos, estamos juntos. Estamos juntos até quando? Até que o inimigo chegue, até que aquele que realmente vai te ferir chegue. Né? Então, enquanto o inimigo não tinha chegado, enquanto os romanos, enquanto os judeus não tinham aproximado de Jesus, Pedro fazia aquelas afirmações, dizendo, eu não. Pode todo mundo, mas eu não, né? E aqui Marcos 14, 31 diz o seguinte, ele insistia, eu garanto para o senhor que eu não vou fazer isso. Né? Vou continuar firme com o senhor, independente. Gente, eu já vi tanta gente fazem promessas no altar, sabe? Tanta gente que vai lá no dia do batizado, no dia da profissão de fé, e falam tudo isso. Prometo, prometo, prometo. Diante do casamento, né? Diz para a esposa: eu prometo te ser fiel até a morte, na dor, na angústia, nem que pareça uma mulher mais bonita ou um homem mais bonito, eu vou continuar com você até que a morte separe. E diante do primeiro tropeço, cai. Confiança em si. Não confiou em Deus, não entregou a sua vida nas mãos desse Deus, não deixou Deus realmente cuidar, não deixou Deus realmente trabalhar essa vida, sabe? Ele, por si só, Pedro queria, né? E Lucas capítulo 22, 23, Pedro, ele usa uma outra expressão para confirmar sua confiança nele e não em Jesus. Ele faz o seguinte: Senhor, eu estou pronto.
Quer dizer, ele faz pergunta. Jesus fala e ele responde: Senhor, estou pronto a ir contigo, tanto para a prisão como para a morte. Esse versículo aqui, para mim, gente, ele é muito pesado. Certo? A resposta de Pedro aqui, ela pesa muito. Eu queria que você pensasse um pouco nisso também. Você foi que entregou a vida para Jesus. Enquanto vezes fala, estou pronto, tanto para ir para a prisão como para a morte, né? Às vezes, quando você recebe um diagnóstico médico, alguma coisa, e o médico fala assim, ó, você é potencial para desenvolver um câncer nessa ou daquela área no corpo, tal, você já vai para casa temeroso, choroso, desanimado. Peraí, você não está pronto para fazer a vontade daquilo que Deus quer, né? Pedro se achava forte. Ele achava que ele era uma rocha, como o seu próprio nome diz, né? Tu és Pedro, né? Tu és pedra, né? Mas na verdade Pedro não passava de pó. Ele negou o seu próprio nome, Pedro. Ele negou a sua posição de apóstolo, certo? Dizendo, não, assim não dá, assim não tem jeito, não vou continuar assim não. Tá, jamais, né? Ele nega também. Ele nega as suas convicções, porque ele tinha afirmado, tu és o Cristo, Filho de Deus vivo, eu estou pronto para ficar com o Senhor. Isso porque confiou exageradamente em si mesmo, em vez de ser humilde. Em vez de ter dito, Senhor, eu sou um pobre pecador. Isso aqui me lembra aquela oração daqueles dois homens, né? Do fariseu e do publicano. O fariseu dizia o seguinte na sua oração, né? Senhor, eu sou digno da tua bênção porque eu dou dízimo e toco a banda. Senhor, eu sou fiel à minha esposa, toca a banda. Como se aquilo fosse um benefício? Ué, qual o problema? Mas chega aquele outro publicano e vem de longe e bate no peito e fala, ser propício, ou seja, tem misericórdia de mim, pecador. E Jesus fala, esse saiu aí justificado. Ou seja, humilde. Gente, a primeira coisa que eu queria trazer, que levou Pedro à queda, foi a falta de humildade. Como tem sido a minha vida? Como tem sido a sua vida? Eu vou começar por mim. Como tem sido a minha própria vida? O que eu tenho de humildade? Como está o meu coração diante desse Deus? Como está o seu coração diante desse Deus? É tempo de recomeçar. Vamos reencontrar com Jesus. Pedro teve que ter esse reencontro. As mulheres levaram o recado aos discípulos. Disseram, olha, encontramos com Jesus. Eles falaram que é para vocês ir lá para o mar. Ir lá na praia. Ele vai encontrar com vocês lá. Fala para Pedro, Pedro, você tem que ir, porque ele mandou um recado especial para você. Talvez o recado especial hoje de Jesus seja para a minha vida. Celso, vai para o teu quarto, fecha a porta. Ajoelha, preciso encontrar com você. Talvez o recado seja para você, coloque seu nome aí. Vai para o seu quarto, fecha a porta, vamos começar. Pedro não tinha humildade nenhuma. Ele era o cara. Ele era o cara. Segunda questão da queda de Pedro, né? Ele achava que ele era melhor do que os demais. Ai, isso não, pastor, não tem isso na Bíblia, não. Pedro achava realmente que ele era melhor que os outros. Preste atenção no texto. Marcos 14, versículo 29. Pedro diz assim, disse-lhe Pedro, respondendo a Jesus, ainda que todos se escandalizem, ou se escandalizem, eu jamais. Eu não. Marcos, capítulo 14, versículo 29. Disse-lhe Pedro, ainda que todos se escandalizem, eu jamais. Ou seja, ele fala assim, os outros podem fraquejar, mas eu não. Os outros podem errar, mas eu não. Os outros podem falar, mas eu não. Eu sou o cara, eu sou melhor. Então, essa foi a questão da queda de Pedro, gente. Quando você imagina que você é o melhor, a questão vai dar. Já contei para vocês, e volto a repetir aqui apenas, no início do meu ministério,
Eu fui pastor numa igreja pequena, tudo, mas era uma benção aquela igreja. Eu tinha um irmão lá que era um irmãozinho abençoado. O menino tocava um violão lascado de bom, viu? Rapazinho era bom nisso mesmo. Mas nós íamos fazer um casamento. E, por sinal, era o meu primeiro casamento que eu ia fazer. E eu, quando o noivo e a noiva chegou, ainda brinquei com eles lá, baixinho, só entre eles e nós, né? Eu não sei quem treme mais, se é vocês daí ou se eu de cá, porque eu tô tremendo até para fazer esse casamento. Era o meu primeiro casamento, sabe? A euforia, a alegria de fazer o casamento e o medo. Mas antes, então a gente, quando é as coisas a primeira vez, a gente se prepara muito, né? Medo de fazer coisa errada. E eu cheguei pro rapazinho que tocava violão e falei: você vai então tocar duas músicas, é isso? Então tá, quando a noiva for entrar, eu quero que você então toque essa música e cante, é possível? Ele falou: nossa, tranquilo, deixa comigo, isso é meu, isso é minha área, sou eu, isso aí eu faço toda hora, todo dia, dá mais essa música aí. E a coitada da noiva apontou lá na porta da igreja. Era coisa de igreja pequena. E ele começou, tum, 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 parou. Tum, 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 parou. Tum, 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 parou. E falou para mim assim: esqueci. Eu falei: mas você falou que sabia? Eu falei: não sei. E aí a noiva entrou sem música, sem nada. Presta atenção, confiança em si mesmo. Eu falei para ele: treina, escreve, faz alguma coisa, põe a letra aqui. Né? Antes, gente, eu tinha conversado com ele quase uma hora antes, eu tinha tido essa conversa com ele. E ele falou: não precisa, deixa comigo. Quando a gente confia demais na gente, é perigoso. Quando a gente considera melhor do que os outros, é muito mais perigoso. Presta atenção, é tempo de recomeçar. Presta atenção, vamos juntos. Vamos recomeçar juntos? Eu preciso recomeçar. E eu quero convidar você para que vá comigo. Caminhemos juntos, vamos recomeçar. Vamos! Garcia, vamos recomeçar. Família Garcia, vamos recomeçar, vamos levar juntos, né? Ainda Pedro, né? Mateus 26, versículo 33, ele fala o seguinte: e ainda que venha a ser tropeço para todos, nunca serás para mim. É interessante, lá em Marcos 14, 29, todos os outros ficaram meio que assustados com Pedro, mas agora aqui, Pedro, em Mateus 26, 33, ele vai dizer assim: ainda que venha a ser tropeço para todos, nunca serás para mim. E o único, porque aqui no caso, Tomé, Judas já tinha ido para o suicídio, já estava, né, entregando a sua vida a Satanás e era o filho da perdição. Mas aqui, nesse caso, todos aqueles discípulos, o único que aparece nesse cenário, o único que aparece ali com o objetivo de realmente escandalizar a todos que ali estavam, o único que Jesus acaba sendo pedra de tropeço foi para Pedro. Né? Pedro fala assim: ó, Senhor, pode todo mundo, todos realmente pode ser tropeço, mas nunca o Senhor vai ser tropeço para mim. Gente, e Pedro foi o único que nega Jesus. Né? Pedro estava realmente olhando para Jesus e dizendo o seguinte: olha, os teus discípulos não são tão confiáveis assim. Os teus discípulos são homens falhos, mas eu sou um cara bom. Eu sou um cara batuta, como diz lá em Minas Gerais, um cara presente. Pode ficar tranquilo. Não vou deixar a corda arrebentar do meu lado, né? Eu não vou te decepcionar. Eu aguento essa parada. Vamos que vamos. Eu não sou homem de fraquejar, né? Pode contar comigo. Pode contar comigo. Pode contar comigo. Olha, ainda bem que era Jesus que estava ouvindo isso. Porque se fosse uma outra pessoa, um outro amigo, um outro homem, que decepção teria tido com Pedro? Aliás, não é que Jesus não se decepcionou, né? Jesus decepcionou sim com Pedro, claro. Mas Jesus já sabia do que Pedro iria fazer. Então, a segunda coisa que eu queria trazer para nós, gente,
para nós realmente recomeçarmos, vamos deixar de nos considerar o melhor. Vamos lutar para ser, mas sem nos considerar ser. Vamos considerar os demais superior a nós mesmos. Vamos considerar as pessoas realmente superiores a nós. Vamos realmente dar a nossa destra companhia àqueles que chegam. Vamos estender as nossas mãos para abençoar aqueles que chegam e entender, você pode. Você consegue. Né? E Pedro, então, caiu porque ele achou que ele era melhor do que os demais, né? Que os outros 10 discípulos agora aqui presentes, porque um já tinha ido. Eram 12, então ele falou, a terceira coisa que eu queria levantar, que levou Pedro, realmente, é a queda, gente. Além desse fato dele confiar demais dele, Pedro tinha uma certa preguiça. A preguiça de orar, de vigiar, né? De cair de joelhos diante de Deus, de considerar Deus o Senhor da sua vida, de voltar e pedir a esse Deus. Mateus capítulo 26, nos versículos 40 e 41, nos diz o seguinte a palavra do Senhor. E voltando para os discípulos, achou-os dormindo. E disse a Pedro, então nem uma hora pudesse vós vigiar comigo? Vigiai e orai, para que não entreis em tentação. O espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca. Os discípulos, lá naquela oração de Jesus, quando ele vai orar, em face da morte que estava diante, em face da cruz que estava chegando, em face do inimigo que aproximava para levar para o prender, Jesus retira-se e chama os seus discípulos para oração, leva com ele 3 dos seus discípulos, e Pedro estava junto, e fala para eles, fique aqui, ore aqui, ajoelhe aqui, fale com o Pai aqui, eu vou um pouquinho mais na frente para orar. Eu quero ficar sozinho com o Pai. E quando ele vai, ele fica lá orando, e aqui ele fala, nem uma hora. Jesus ora por 1 hora e volta para eles. O que eles estão fazendo? Que nada, vamos orar não, vamos aproveitar esse momento para dormir. Vamos dormir um pouco, vamos descansar um pouco. Jesus não está muito certo que está falando, não. Certo? É interessante quando nós pensamos nessa questão da oração. É interessante quando nós pensamos nessa busca, né, de orar. Uma pergunta e você sabe. Quais os cultos, isso não é só na nossa igreja, em todas as igrejas, de maneira geral, quais os cultos menos frequentados? Não são os cultos do grande louvorzão. Não são esses cultos de momentos, vamos fazer um louvorzão, vamos fazer isso, aquilo. Esses são bem frequentados. Mas quando a gente convida o povo, vamos para o culto de oração, vamos para uma vigília de oração, você vai contar com 15, 20, 18 pessoas. Quando uma sociedade vai programar um momento de oração, não programa-se um momento de oração, programa muito mais um encontro, um bate-papo, um cafezinho, e um churrasquinho, uma confraternização, mas não um momento de oração. Não um momento para curvar diante de Deus. Não um momento para dizer, Senhor, nós estamos aqui para te agradecer. E foi numa situação dessa que Pedro, então, acaba caindo, né? Deixando de vigiar, nós vamos cair. Deixando de orar, nós vamos cair. Vamos cair em ciladas, vamos cair em tentação, vamos fraquejar, vamos realmente errar. E interessante é que muitas vezes ficamos com aquela aparência, né? Aquela aparência de crente, de cristão, mas não somos. Naquele momento nós estamos negando. Pedro tinha aparência, chegou uma criada, olhou para ele, mas eu acho que eu vi você com eles. Você é um deles. Ele disse, sou não. Eu não sou não. Dali um pouquinho chegou outro e falou, ué, rapaz, você é um deles. Sabe por quê? O teu modo de falar te entrega,
teu modo de dizer diz que você faz parte deles. Não, só não, que é isso. Gente, ele tinha aquela aparência. E quando um terceiro chega e faz as mesmas afirmações, ele pragueja, ele xinga Jesus e ele então nega Jesus, né? Bom, o tempo vai passando e nós temos que correr mais, né? E andar um pouco mais para a gente chegar. E finalmente Pedro faz uma coisa que era interessante, que eu queria chamar a sua atenção para isso. Também o que nos leva, muitas vezes, a cairmos. Pedro começou a seguir Jesus de longe. O interessante da nossa vida é observarmos que quando nós vamos fracassando, uma das coisas que nós fazemos, nós começamos a ficar de longe. Pedro ficou de longe. Eu tô aqui, ó, Senhor, o senhor tá indo pra cadeia aí, mas eu tô aqui atrás, tá bom? Ó, tô aqui, conta comigo, tá bom? E Jesus, então, é levado, né? É colocado ali no calabouço, ainda não era cruz, e Pedro é enfiado ali, olhando, vem essa negação, e foi porque ele estava olhando de longe. Quando ele olha de longe, ele começa a afastar, né? Ele começa realmente a falar, deixa para lá, deixa quieto, né? Muitos estão caindo hoje, meus irmãos, porque estão seguindo Jesus de longe. Estão andando longe da presença do Senhor. E Pedro então nega Jesus por 3 vezes, o galo canta, e naquele momento que ele nega Jesus, o galo canta, ele então entende o que Jesus falou. Ele entende o que Jesus falou, né? Pedro caiu, fraquejou. Pedro realmente foi ao chão. E agora? O que fazer? Gente, Pedro tinha que recomeçar. Afinal, era Pedro, servo de Deus, filho de Deus. Deus não abandona o seu povo, Deus não abandona o soldado caído, em hipótese alguma, né? A primeira coisa que acontece, que é o que nós precisamos prestar atenção mais até agora do que nós já prestamos, é na palavra de Deus, claro, evidentemente, não o que eu falo, mas na palavra do Senhor, que nos ensina. Primeiro é observar o olhar compassivo de Jesus. Se nós observarmos, a primeira fala que eu começo a dizer é que Jesus manda um recado para eles. Eles tinham que ter um encontro com Jesus, não era só Pedro. Todos tinham que ter aquele encontro com Jesus. Todos os discípulos foram com Pedro. Mas chega lá, Pedro fala assim, eu vou pescar. Jesus está demorando demais chegar aqui. Eu vou resolver essa questão. Quer dizer, eu continuava o mesmo Pedro com o mesmo rompante de antes. Vou pescar, né? Vou pescar, porque Jesus vai vir aqui não. É interessante que naquele momento, quando Jesus começa a sair dali de dentro daquele calabouço, da onde ele seria levado então para depois ele ser preso e ir para a cruz. E versículo 60 e 62 de Lucas 22 diz aqui, mas Pedro insistia, homem, não compreendo o que dizeis. E logo estando ele ainda a falar, cantou o galo. Então, voltando-se o Senhor, fixou-lhe os olhos em Pedro. E Pedro se lembrou da palavra do Senhor, como lhe dissera, hoje, 3 vezes me negarás antes que cante ou antes de cantar o galo. Então Pedro, saindo dali, chorou amargamente. Primeira coisa, restauração começa quando Jesus olha para nós. Eu vou olhar para Jesus. Interessante, né? Começa quando Jesus olha para você. Quando Jesus voltou, Pedro continuava na mesma vida, negando, estava ali falando, não conheço, maldição, né? Que coisa é essa que vocês estão falando? Aí Jesus olha para Pedro. E Pedro então chora amargamente. Interessante que essa expressão amargamente, eu estava vendo o que queria dizer, né? Chorou amargamente, chorou, é um choro podre, doente, né? O olhar de Jesus
é quem restaura. O olhar de Jesus é amor. O olhar de Jesus é ternura. É um olhar que penetra na alma, que entra, é a espada de dois gumes que corta, que divide aquilo que não presta do que presta, sabe? E naquele momento Jesus olhou para a vida de Pedro e disse: Pedro, o que você está fazendo não presta, mas você é o Pedro. Você é meu filho. Eu imagino quando Jesus olha para mim e diz: Celso, que atitudes são essas? Que atitudes são essas? De onde você está tirando tais coisas? Como você está agindo assim? Essas suas atitudes não são boas, mas você é meu filho. Mas você é meu filho. Eu morri por você naquela cruz. O olhar de Jesus é que restaura. O olhar de Jesus é que realmente nos coloca de pé. Isaías vai dizer que Jesus, né, vai estar fazendo suas profecias, Jesus não esmaga a cana quebrada, nem apaga a torcida que fumega. Ou seja, enquanto tem uma fumega aqui, enquanto tem uma fumacinha levantando, Jesus fala assim: rapaz, você está aqui, né? Mesmo fazendo coisa errada, mas você é meu filho. Eu vou te colocar de pé. Eu vou te colocar de pé. Eu vou te deixar de pé. O olhar de Jesus realmente restaurar um cântico. Eu já cantei muito esse cântico, principalmente na minha juventude, quando bem jovenzinho, né? Seu maravilhoso olhar. Seu maravilhoso olhar, né? Ele mudou o meu ser, ele mudou o meu viver. Seu maravilhoso olhar. Gente, o homem, ele não tem capacidade para ir a Jesus. Mas Jesus vem até o homem. Por isso que ele desceu do céu e veio até nós. Por isso que ele trouxe a bênção a nós, né? Esse cântico que eu estava citando diz o seguinte, né? Que eu tenho a letra dele aqui. Opa, parte da letra apenas está aqui comigo, né? Vivi tão longe do Senhor e assim eu quis andar, até que eu encontrei a luz do seu divino olhar, seu maravilhoso olhar, seu maravilhoso olhar, transformou meu ser, todo o meu viver, seu maravilhoso olhar. Esse é o nosso Deus. E Pedro então chora. Chora as lágrimas do arrependimento. Chora as lágrimas realmente da podridão do que ele vivia, né? Pedro lembrou da palavra que Jesus dissera e caindo assim em si desatou a chorar. Marcos 14, versículo 72. Mateus 26, 75, e diz o seguinte: e saindo dali chorou amargamente. Quem sabe, queridos, para nós vivermos esse novo ano, nós vamos caminhando agora, o que nós estamos precisando é realmente chegar diante de Deus e dizer: Senhor, olha para mim, tem misericórdia de mim, me levanta, meu Deus, vamos recomeçar. Vamos recomeçar todas as coisas. Eu imagino que Pedro sai dali chorando, tropeçando aqui, acolá, amargurado, coçando o olho, falando: o que eu fiz? O que eu fiz? E quando ele entrou nessa paranoia, se não fosse o olhar de Jesus, Pedro teria ido para o suicídio como foi Judas. Mas ele não foi, porque Jesus olhou para ele. Então Jesus não quis olhar para Judas? Não. Judas saiu dali correndo e deu o seu jeito, por conta própria, agiu por conta própria. Não esperou Jesus ajudá-lo. Assim também Pedro, ele olha, ele está ali, Jesus olha para ele e ele entende o que Jesus queria dele. Pedro refletiu, Pedro pensou, Pedro realmente entendeu a excelência do seu Senhor. Entendeu quem era o seu Cristo, entendeu quem era Jesus da sua vida. Então Pedro agora ele volta, vai para o seu choro, Pedro recorda de tudo que fez, recordou dos seus votos de fidelidade, mas também recorda agora dos seus
erros da maneira que atrapalhou. Gente, eu vou encerrando daqui, né? Preste atenção. Quando chega lá, né, nesse encontro de Jesus com os discípulos lá no mar de Tiberíades, eles estão lá então agora à beira do mar, ali parados. Pedro fala assim: eu vou pescar. Nós vamos falar: tá bom, Pedro, nós vamos com você. Aí, de repente, na demora, aparece alguém vindo ao longe na praia, gritando, né? E gritando: amigos, amigos, tem alguma coisa de comer aí? Já pegaram algum peixe? Né? Então lance a rede aí. Jesus começa a restaurar de fato aquela vida. E quando ele lançou a rede, lançaram a rede veio cheia de peixe. João olhou para Pedro e falou: Pedro, é a realidade, é o Senhor Jesus. Eu já vi isso, nós já vimos isso. Lembra, né, de Lucas, quando ele fez a pesca maravilhosa? Ó, aconteceu. Então Pedro se lança, sai correndo, daí vai, chega do lado de Jesus, o silêncio é total, né? Acaba, todo mundo quieto ali naquele momento. E Jesus pergunta por 3 vezes a Pedro: Pedro, tu me amas? Sim, Senhor. Pedro, tu me amas? Sim, Senhor. Pedro, tu me amas? Ele fala: Senhor, o Senhor sabe todas as coisas. O Senhor sabe que eu errei, o Senhor sabe que eu falhei, o Senhor sabe que eu pequei, o Senhor sabe que eu fiz tudo que eu aprontei. Mas o Senhor sabe também que eu te amo. E Jesus dá 3 respostas para ele: apacenta minhas ovelhas, vai trabalhar de novo, vai recomeçar tudo de novo, gente, é tempo. Vamos recomeçar de novo, queridos? Jesus não larga de nós, não. Jesus não nos deixa. Ele nos ama. 2014, desculpa, 2024 pode ser muito diferente. 2024 pode ser outro na minha vida, na nossa vida. Em nome de Jesus. Que Ele, Jesus, nos abençoe. Deus te abençoe. Pai, te agradeço, Deus. Te louvo, Pai, por essa oportunidade de poder, ó Pai, trabalhar a Tua palavra. Louvado seja, Pai, o Teu santo nome. Abençoe a vida de cada irmão. Abençoe, Deus, 2024. Derrame sobre nós, desse ano, a Tua graça, a Tua misericórdia. É que eu peço em nome de Jesus. E que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus o Pai, a comunhão e as ternas consolações do Espírito Santo repouso com você, meu amado, e com todo o povo de Deus, hoje e sempre. Amém e amém. Tchau, queridos. Um beijão para vocês. Fique com Deus. Tchau. Deus abençoe.